Muitos pensam que sabem o destino da Biblioteca de Alexandria. Um grande incêndio destruiu, em uma noite dramática, o maior conhecimento do mundo antigo. Mas a verdadeira história não é bem assim, porque a biblioteca não pegou fogo de uma vez só. Ela morreu lentamente, ao longo de vários séculos, atingida por política, religião, ego, e foi se desfazendo aos poucos. O farol de Alexandria, os filósofos, o conhecimento, tudo o que fazia de Alexandria o centro do mundo antigo desapareceu. Esta é a verdadeira história do incêndio da Biblioteca de Alexandria. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Mark Gagnon e obrigado por estarem comigo na minha barraca. Toda semana, exploramos histórias marcantes do mundo e de diferentes épocas. Para sempre, sim, este é o lugar onde chegamos ao fundo de tudo o que está acontecendo agora. Claro, o programa não seria possível sem vocês, as boas pessoas em casa e também, esse é um bom amigo. Christos, e aí? Eu nem te perguntei nada, cara. Beleza, hoje seria o dia em que ele ia, explodir. Nós vamos entrar nesse assunto. E eu ia dizer, sabe de uma coisa? Esquece o roteiro. Eu e Christos falaríamos sobre isso por horas, mas você acabou de estragar. Mark, se me permite, só quero pedir desculpas a todos pelo que disse. Sobre acampamento religioso, você pode conferir. Espera, o que você disse sobre religião? Você não quer saber? Não, você disse algo ruim? Eu disse que fui o melhor Christos. As pessoas não ficaram felizes com isso. Cara, você é um herege. Eu admito isso. Não, você que é. Eu vou te perdoar, mas sabe quem não vai? Os fãs e comentaristas. Deus vai te perdoar, mas sabe quem não vai? Cara, você se meteu numa enrascada de verdade aqui, mas sabe de uma coisa? Hoje, não estamos falando sobre Jesus Cristo ou Cristo careca. Estamos falando agora da Biblioteca de Alexandria. Recebi Arpel Joseph Manning, de Yale, no programa e conversamos sobre a Biblioteca de Alexandria. Ele é basicamente um especialista, você sabe, no período helenístico, meio que, sabe, nas vibes da Grécia e Roma. E ele estava me dizendo, a Biblioteca de Alexandria. Isso ainda é debatido, com especulação dos dois lados, mas a maioria não acredita que ela realmente queimou. E eu pensei, o que isso quer dizer? E ele disse, bom, o que realmente aconteceu é até mais interessante. Ele explicou tudo e eu disse, sabe de uma coisa? Ótimo tema para episódio e aqui estamos. Então, o que é? O que é a Biblioteca de Alexandria? Por que ela estava em Alexandria? Quem iria lá? Que textos havia e ela foi queimada? Foi parcialmente queimada ou esquecida? Para onde tudo foi? Bem, nós vamos descobrir isso, então a cidade de Alexandria provavelmente é um bom lugar para começar. Isso não acontece por acaso. Certo, ela foi projetada e, você sabe, meio que geograficamente predisposta a ser o lugar mais inteligente da Terra. Então, escritores antigos afirmavam que Alexandre, o Grande, escolheu o local porque continuava sonhando com uma ilha estranha. Faros, futuro local do famoso Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alexandre, o Grande, conquista o mundo e passa pelo Egito em 331 a.C. Apesar da breve passagem, ele faz algo que transforma o mundo antigo. Ele escolhe esse ponto na costa do Mediterrâneo e diz, vamos construir uma cidade aqui, vamos transformar esse lugar em uma grande cidade costeira. Nesse local, ele escolhe por ser bom para suprimentos, rotas comerciais e seu esforço de guerra. E você sabe, está perfeitamente localizado entre a Grécia, a África e o Oriente Médio, e é um lugar perfeito para criar essa metrópole movimentada. E como acontece com a maioria das cidades, quando você tem um monte de gente de todo o mundo chegando, você recebe muitas ideias novas e, com isso, algum conhecimento novo. Então dizia-se que, durante a construção da cidade, os engenheiros dele não tinham giz suficiente para realmente demarcar o perímetro da cidade. Então eles simplesmente usaram farinha branca, o que é meio engraçado porque quando eles colocaram a farinha branca no chão, literalmente a farinha que você usaria para assar. Assim que colocaram a farinha, os pássaros vieram em bando e comeram o contorno da cidade. E isso fez com que os sacerdotes egípcios interpretassem como um sinal de que pessoas de todos os lugares viriam para Alexandria para se alimentar. Então, logo de cara, eles pensaram, isso não é o que a gente achou que seria. Não era assim. O formato e o traçado da cidade não foram aleatórios. Alexandria foi uma das primeiras cidades do mundo antigo com sistema de grade. Se você mora em Nova York ou outra grande cidade, talvez já tenha ouvido falar do sistema de grade.
Mas, basicamente, ela tem dois grandes bulevares que se cruzam em ângulos retos perfeitos. E há essas ruas enormes que são largas o suficiente para, tipo, carruagens passarem. Sabe, passar uma pela outra sem colidir. E eles literalmente faziam um planejamento urbano antigo em um nível que só voltaria a aparecer na Europa séculos depois. Cerca de 8 anos após o início da cidade, Alexandre o Grande morre. Mas a cidade já tinha um projeto tão detalhado que até listava onde, por exemplo, as estátuas do porto seriam colocadas. Até os mínimos detalhes e enfeites já estavam planejados. Embora Alexandre o Grande não tenha vivido para ver essa criação florescer, seu sucessor Ptolomeu viu. Quem é Ptolomeu? Ele fundou a dinastia ptolemaica e não queria só governar a terra, certo? Ele queria que o Egito fosse a capital intelectual de todo o mundo, então ele começou a construir essa coisa insana. Ok, essa é uma biblioteca que tentou coletar toda a obra escrita já feita. E não, isso não é exagero. Literalmente, tipo Bezos dizendo, cara, eu quero fazer uma loja que venda tudo, vamos vender ração para gatos, livros e carros. Ele dizia, eu quero uma biblioteca que tenha todos os livros já escritos de todos os tempos. Nesse ponto não é tão impossível, certo? Estamos falando de 320 a.C. Você sabe quantos livros existem? Existem tipo 10 livros, você poderia ter uma biblioteca com 10 livros, certo? Isso é tão absurdo assim. Não, tem alguns livros lá, mano. Tranquilo. Então ele disse, agora é a hora, vamos fazer isso. Assim nasce a ideia da Biblioteca de Alexandria. Esse Ptolomeu é um sujeito interessante. Para dar um contexto geral, Alexandre o Grande atravessa o mundo inteiro e você sabe conquista terras. Ele vai para o Egito, funda Alexandria e basicamente diz, vamos desenvolver essa pequena cidade. É como uma vila real. Vamos realizar isso. Quando Alexandre o Grande está partindo, passa o controle para Ptolomeu, um de seus principais generais. Agora, Ptolomeu basicamente controla essa região egípcia e está realmente focado em Alexandria como um centro de comércio e intelectualidade. Em um momento, ele se autodenomina Faraó Ptolomeu. Então, você também pode pensar nisso na história egípcia como sendo basicamente o fim do novo império. E é como se a história egípcia estivesse meio que desaparecendo. Nesse ponto, as pirâmides já têm tipo 2.000 anos ou algo assim. É meio insano, para falar a verdade. Cleópatra, se você a conhece, ela vai ser relevante em breve. Ela, na verdade, é descendente direta de Ptolomeu. Só um detalhe interessante. Então, basicamente, Ptolomeu queria construir algo insano. Ele queria construir uma biblioteca tão grande que reunisse todas as obras escritas já feitas. Sim, não é exagero. Ele queria uma biblioteca com todos os livros existentes. Lembre-se, isso foi por volta de 320 a.C. e não havia tantos livros, certo? Provavelmente eram uns 100 livros, mas quantos livros poderiam existir? Não sei ao certo, mas com certeza não tantos quanto hoje. Não era fácil reunir todas as obras escritas, já que não existia imprensa. Cada livro era copiado à mão por alguém e então precisavam encontrar esse livro de alguma forma. Livros são caros e é uma tarefa muito difícil realmente armazenar todos esses livros em uma biblioteca. Mas Ptolomeu era um homem ambicioso, então ele começa a construir essa biblioteca agora. A própria biblioteca não é um prédio pequeno. Ok, ela, sabe, não estava esperando que estudiosos trouxessem pergaminhos e não estava esperando que esses autores escrevessem livros e tal. O povo de Alexandria literalmente saiu para buscar os livros por conta própria. Eles queriam os textos, então, tipo, todo navio que chegava ao porto de Alexandria era revistado. Tipo, literalmente era como se fosse uma gangue de nerds. Eles falavam, se quiser negociar aqui tem que nos pagar. Aí perguntavam, dinheiro? Eles respondiam, não, Mark Twain. Eles só queriam cópias, então qualquer pergaminho a bordo era levado à biblioteca e copiado pelos escribas. Os textos originais eram mantidos e as cópias devolvidas aos donos. Isso é coisa de gangue, muito louco, e o povo de Alexandria acreditava que os originais eram, tipo, basicamente valiosos demais para abrir mão. Eles pensavam, queremos o original, vocês podem ficar com a cópia, tudo bem, e as cópias eram boas também. Esses escribas eram, sabe, bem profissionais, mas mesmo assim eles guardavam o original bem protegido. Eles até mandaram agentes pelo Mediterrâneo com dinheiro para comprar pergaminhos. Eles iam para a Síria, Rhodes, até Pérsia em alguns momentos, e basicamente perguntavam, o que estão lendo? Depois traziam esse material de volta.
O rei enviou cartas a outros governantes pedindo textos raros, obras filosóficas e mitos religiosos. Tudo o que conseguiam era enviado à biblioteca. Uma curiosidade: a cidade de Atenas realmente emprestou para a cidade de Alexandria obras de autores como Sófocles. Qual é o outro? Eurípides. Acho que havia outro cara. Alexandria ficou com os originais e devolveu as cópias, como sempre. E isso só mostra que, mesmo uma cidade grande como Atenas não estava a salvo desse tipo de, sabe, pequeno ato fuguês. O prédio que guardava esse conhecimento fazia parte do complexo chamado Museion. É assim que se pronuncia em grego? Museion? Museu. Ah, e era Ésquilo, também chamado de Esquilo. Esse era o outro cara de quem eles estavam emprestados. Atenas basicamente diz: aqui estão obras filosóficas, pega e devolve. Eles dizem sim, vamos responder. Pegadinha. Então, essa biblioteca, você sabe, essa casa do conhecimento, faz parte de um complexo maior, certo? E é literalmente daqui que vem a palavra museu. Sabe, museum é tipo a palavra original, mas a palavra atual é museo, e não é um museu. No pensamento atual, era mais um instituto de pesquisa. Tipo um ponto de encontro, tipo um clube masculino, sabe? Um lugar onde os caras podiam trocar ideias. Se você passasse por lá, veria jardins botânicos, auditório, observatório e sala de dissecação para cirurgiões. Você veria alojamentos para estudiosos, uma sala de jantar e um espaço de tutoria. É mais como um clima de faculdade, mas, de novo, o conceito de faculdade ainda não está realmente desenvolvido de uma forma robusta nesse momento. Mas é como uma antiga, tipo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts ou Stanford ou algo assim, certo? O que tornava a Alexandria diferente de outras bibliotecas antigas não era só o tamanho, mas o próprio modelo. Então, a maioria das bibliotecas antigas, como a de Pérgamo ou as coleções menores em Atenas, elas eram ou de propriedade privada de pessoas muito ricas, ou eram bibliotecas de templos focadas em textos religiosos. Naquela época, manter e colecionar bibliotecas era muito caro, e governos e instituições acadêmicas não faziam isso em grande escala. Eles não tinham dinheiro, quem tinha eram os ricos, as elites e os religiosos, como a igreja e a classe sacerdotal. Então, como resultado, esse era o único tipo de lugar onde você encontraria uma biblioteca. Então, esses são os tipos de lugares onde você, sabe, guardaria pergaminhos que talvez você tenha copiado ou escrito, e aí você espera que estudiosos venham visitar e então leiam o que você escreveu. Assim, de certa forma, você pode conquistar um nome. O que ocorre em Alexandria com o museu muda isso totalmente. Era um instituto de pesquisa ativo, com uma estrutura salarial e espaços de trabalho colaborativos, além de projetos sendo analisados por vários estudiosos diferentes ao mesmo tempo. Eles não só leem o conhecimento existente, mas também debatem e escrevem novos conhecimentos a partir de antigos pergaminhos e textos, e depois colocando isso de volta na coleção da biblioteca. Então eles estão realmente criando novas ideias a partir da biblioteca. Em Pérgamo, se você já ouviu falar, pode ver um matemático trabalhando sozinho em um problema geométrico. Mas em Alexandria, esse mesmo matemático estaria colaborando com um astrônomo. E então, tipo, um engenheiro, talvez um geógrafo apareça, ou um cartógrafo, e eles ficam todos conversando, e aí surgem novas ideias e desenvolvem campos de pesquisa totalmente novos. Então, por exemplo, os jardins botânicos, isso eu acho realmente interessante, porque você vê jardins botânicos e pensa, ah, isso é um lugar bonito para passear. Isso pode ser verdade, mas muitos desses jardins botânicos em institutos de pesquisa e faculdades têm como propósito original o uso medicinal. Sim, pesquisadores médicos usam isso para testar plantas em colaboração com acadêmicos, que estão, na verdade, traduzindo textos médicos da Babilônia e da Índia e depois traduzindo esses textos para o idioma local. Agora eles experimentam com esses textos antigos, criando remédios, tinturas e similares. Por isso, tantas descobertas revolucionárias surgiram em Alexandria, certo? Quando especialistas de áreas diferentes se reúnem no mesmo local com recursos ilimitados. De certo modo, têm dinheiro, pensões e salários, sem preocupação com outro emprego. A inovação surge naturalmente, certo? Reunindo pessoas inteligentes, as coisas acontecem. Assim, Alexandria se torna a cidade mais diversa do mundo. Egípcios, gregos, persas, judeus, núbios, sírios, romanos e indianos convivendo juntos.
E é como a cidade de Nova York do mundo antigo, e é por isso que a sua destruição é tão absurda, certo? Tipo, lembre-se, a biblioteca não desapareceu em uma única grande queimada. De modo geral, é assim que a maioria dos historiadores vê isso. Para entender como ela morreu, é preciso ver como política, guerra, religião e azar a destruíram ao longo dos séculos. Então, se essa biblioteca de Alexandria, ou o Museum, como a chamamos, teve um grande momento, sabe? Qual seria esse momento? O exemplo mais próximo ocorreu em 48 a.C., durante a Guerra Civil de Júlio César no Egito, quando César ficou preso em Alexandria, lutando contra forças leais ao rei egípcio. Ptolomeu XIII, lembra desse nome? Ele é descendente direto de Ptolomeu I, que assumiu o controle disso. Após Alexandre, o Grande, seu descendente Ptolomeu XIII, é agora o rei egípcio em guerra com Júlio César. Agora, nesse momento, estamos na era de Cleópatra, certo? E Júlio César está em menor número, foi superado em manobras e está encurralado. Então César tomou uma atitude pela qual ele é, você sabe, famoso. Ele queimou seus próprios navios no porto para impedir que os inimigos os capturassem. Ele fez algo semelhante na Batalha de Massília, mas lá queimou uma frota inimiga capturada, não sua própria frota. Mas a lógica basicamente continua a mesma, certo? Se o inimigo, você sabe, roubar, então vamos simplesmente destruir primeiro, porque vamos perder de qualquer jeito. Pelo menos eles não terão acesso às nossas armas, comida, recursos ou qualquer coisa que tivermos lá. Agora, eles nunca imaginaram o que aconteceria em seguida. O fogo se espalha dos cais para armazéns próximos que guardavam grãos e também alguns pergaminhos. Agora, nós não sabemos quantos pergaminhos foram destruídos nesse incêndio específico, mas o filósofo Sêneca, também um grande estoico, vale mencionar, Sêneca afirmou: Plutarco afirma que 40.000 pergaminhos foram destruídos. Cito: grandes quantidades foram destruídas, e historiadores modernos argumentam que talvez 70.000 tenham sido destruídos. Alguns dizem menos, mas há quem defenda que talvez nenhum pergaminho tenha sido destruído. Mas, de qualquer forma, parece que há um número entre, 10.000 e 70.000 pergaminhos que foram destruídos nesse episódio. Queima dos navios por Júlio César. O importante aqui não é o número. O fogo provavelmente atingiu uma área de armazenamento de pergaminhos, não o prédio principal da biblioteca onde todos os acadêmicos e pesquisadores realmente trabalhavam. Então você pode pensar nisso como perder sua chave reserva, certo? Ou tipo, é ruim, né? Mas não é o pior dos casos, certo? Você pisa em cocô de cachorro com seu segundo par de sapatos favorito. É ruim, mas pelo menos não são seus melhores sapatos. Poucos percebem, mas a biblioteca principal provavelmente sobreviveu ao incêndio recente. Sabemos disso porque estudiosos continuaram escrevendo e fazendo referência a ela por séculos depois que esse evento aconteceu, certo? O incêndio foi ruim, o incêndio de Júlio César não foi uma coisa boa, a guerra em Alexandria, o que não é bom, mas não é o fim. O verdadeiro dano, na verdade, vem de algo que você poderia dizer que é pior do que o fogo. E isso é negligência, apatia e cortes no orçamento, e talvez, o pior de tudo, o caos político. Então, quando César deixa o Egito e Cleópatra assume o poder com Marco Antônio, a biblioteca ainda está lá. Mas o Egito já não é mais esse reino intelectual estável que tinha todo esse, esse peso acadêmico, esse poder intelectual. Tudo mudou, e desde o primeiro século a.C., Alexandria virou um campo de batalha. Todos a querem. Romanos, elites egípcias e influências estrangeiras. Há movimentos religiosos que estão criando tumulto, até mesmo internamente dentro da cidade, e então a instabilidade econômica por causa de tudo isso só piora o problema. Neste momento, o prédio e os estudantes ainda estão lá, mas eu nem sei como descrever isso, o juge, o Genesic, o IT, o Fator X. Não está mais lá no prédio do jeito que era, 200 anos antes disso. Então, o sistema ptolomaico era basicamente uma bolsa de pesquisa real, turbinada. Então, os estudiosos não pagavam moradia, não pagavam comida, não pagavam, materiais de pesquisa. Literalmente tudo era coberto pelo rei. Isso não é caridade, é política. Ele age não pelo bem da humanidade, mas para atrair os cérebros da região e reunir os mais inteligentes em um só lugar. Os ptolomeus usavam a biblioteca como um programa espacial, para mostrar ao mundo seu avanço e poder. Funcionários estrangeiros visitavam a instalação, viam os estudiosos em ação e voltavam dizendo:
Os egípcios, especialmente o pessoal de Alexandria, são realmente geniais, e essa fama os precedia. Então, quando Roma assume o controle, esse incentivo não existe mais. Os romanos tinham suas próprias tradições intelectuais e realmente não viam motivo para subsidiar estudiosos gregos no Egito. Eles achavam, não é assim, o Império Romano não era intelectual, mas baseado em guerra, batalha e conquista, o novo romano. Os administradores analisavam o orçamento destinado à região e questionavam por que Alexandria consumia tanto dinheiro. Por que estamos pagando por isso? O que está acontecendo? Então, sem o apoio real, o museu não conseguia manter esse enorme quadro de funcionários, não podia enviar agentes para comprar pergaminhos pelo Mediterrâneo. Eles não podiam oferecer aos estudiosos da Pérsia uma vida confortável e liberdade para pesquisar em troca de se mudarem para Alexandria. Eles não tinham dinheiro e não conseguiam atrair as melhores mentes da região, então Alexandria também passou a ser conhecida como um lugar de tumultos. Então, práticas pagãs gregas, estudos judaicos e os primeiros grupos cristãos. Sabe, quando todos eles se juntam, também compartilham todas essas ideias e compartilham todas essas coisas, mas agora eles estão entrando em conflito. Isso não era como a cidade calma e intelectual que era, sabe, alguns séculos antes. No segundo e terceiro séculos d.C., partes dessa biblioteca e desse complexo acadêmico ainda existiam. Mas não é mais o coração pulsante do conhecimento que já foi um dia. E você pode ver como o dinheiro vai embora, as pessoas vão embora, a magia está se perdendo, e você pode perceber mais ou menos o padrão de como isso está acontecendo. Algo que a maioria das pessoas não sabe é que Alexandria tinha 2 grandes prédios de biblioteca. Então você tem a grande biblioteca, que é o Museum original. Essa é como a original, e agora você tem a Biblioteca Serapeu. A Biblioteca Serapeu é a segunda biblioteca que foi construída um pouco depois. E o Serapeu foi construído em homenagem ao deus Serapis. Agora, Serapis é uma divindade que foi criada pelos Ptolomeus para unir as religiões grega e egípcia. E essa, você sabe, biblioteca secundária ficava localizada em uma colina chamada Acrópole de Alexandria. Por que construir outra biblioteca? Porque a primeira estava tão cheia que precisaram de mais espaço. Assim, o Serápio virou praticamente uma biblioteca pública, certo? Você pode pensar que, sabe, a primeira grande biblioteca é como esse é o lugar onde os estudiosos e acadêmicos vão, mas o Serápio é. Ei, pessoas comuns e da classe média podiam ir lá, pegar, ler e devolver um pergaminho. Era mais acessível, usado e ligado à cidade. E o irônico é que é sobre a segunda biblioteca que sabemos mais, porque a sua destruição, infelizmente, está muito bem documentada. Então, no final do século IV, Alexandria era um ponto de tensão religiosa. Quando Alexandria foi fundada, Jesus ainda não existia. Por volta do ano 1 depois de Cristo começa a surgir essa vibe de Jesus. Alguns dizem que foi mais tarde, no ano 2 ou 3, mas essa é a linha do tempo. No século IV, o cristianismo já estava se firmando e se tornava mais popular na região. E esses templos pagãos estão perdendo poder, e aí aparece um bispo chamado Teófilo, que está tentando acabar com todos os pagãos de forma agressiva. Então, em 391 depois de Cristo, esse conflito chega a um ponto crítico. E onde isso acontece? No Serapeu. Agora isso se transforma em uma série de brigas de rua que explodem entre grupos cristãos e grupos de resistência pagã. Estão basicamente resistindo à destruição de seus locais de culto. Essas brigas acabam virando grandes tumultos. Durante a violência, vários cristãos são supostamente mortos, levando muitos pagãos a se refugiarem no Serápio. E basicamente, você sabe, transformam essa biblioteca em uma espécie de fortaleza defensiva, certo? Eles meio que acampam lá, no estilo dos davidianos ramificados. Então, quando as notícias dos combates chegam ao imperador Teodósio I, ele emite uma ordem para que todos os templos pagãos restantes sejam fechados e todos os seus ídolos sejam destruídos. Com a autorização, Teófilo, o bispo e autoridades de Alexandria vão ao Serapeu para resolver o impasse. Então, dentro da biblioteca, você tem os pagãos que estão basicamente fortificados e, eventualmente, eles se rendem. E, você sabe, basicamente, há um acordo intermediado entre Teófilo e as outras autoridades de Alexandria. Eles basicamente dizem, não mataremos vocês se renderem. Fontes antigas confirmam que isso ocorreu. Apesar de matarem cristãos nesses confrontos, os pagãos não foram executados após se renderem.
Mas toda essa área, certo? O Serapeu não é poupado, e a grande estátua de Serapis, por ser esse tipo de divindade não cristã criada pelos Ptolomeus, é demolida. E então objetos sagrados são destruídos e confiscados, e o Serapeu foi basicamente demolido. O que aconteceu com os pergaminhos e o conhecimento? Provavelmente foram destruídos junto com o resto. Agora, este é o momento em que a Biblioteca de Alexandria e o patrimônio em torno desses complexos de bibliotecas sofre o maior golpe. Agora, não dá para falar sobre o colapso intelectual de Alexandria sem falar de Hipátia, uma das estudiosas mais famosas que já ensinou na cidade, e ela é frequentemente mitificada, mas aqui está o que sabemos. O que torna a Hipátia tão interessante é ser uma mulher. Você não esperava por isso, surpresas. Hipátia é uma matemática, filósofa e astrônoma. Ela segue ensinando abertamente na cidade e nas bibliotecas, mesmo após o início das tensões religiosas. E ela aconselha líderes políticos e é muito respeitada em todo o Mediterrâneo, até mesmo fora de Alexandria. Mas em 415 d.C., ela é assassinada por uma multidão cristã. Desculpe. Tudo bem, nós não somos perfeitos. Ok, eu nunca disse isso. Às vezes cristãos fazem coisas ruins, e isso inclui assassinato. Hipátia, então, o bispo Cirilo e o prefeito Orestes estão travados em uma luta pelo poder. Certo, e isso é uma história tão antiga quanto o tempo. Elite política, elite sacerdotal, eles estão em conflito, e então Hipátia acaba sendo envolvida no meio disso. Não por causa de nada que ela ensinou, mas porque ela era vista como alguém muito próxima do prefeito. Agora, um grupo de cristãos, acho que você poderia dizer extremistas cristãos, talvez. Eles param a carruagem dela, a levam para um prédio, matam e queimam. Restos. Nada bom, né? Ok, desculpa. Escritores antigos afirmam que ela não foi alvo por suas ideias nem por ser mulher. Ela não foi alvo por nenhuma dessas, você sabe, características externas óbvias. Ela foi alvo simplesmente porque as pessoas achavam que ela estava atrapalhando o bispo. Surreal sua influência política. Esse momento marca oficialmente quando Alexandria deixou de ser um local seguro para filosofia e debate. Após seu assassinato, uma das estudiosas mais famosas de Alexandria morre, não por suas ideias, mas por politicagem. Todos os estudiosos deixam a cidade. Eles pensam, cara, o que estamos fazendo? Não vou morrer só por ser próximo de um político. Isso é insano. Só porque conversei com alguém e ele pediu consultoria. De repente, vou ser morto, então tô fora. Quando isso acontece e falta financiamento porque os romanos assumem a destruição do templo ou da biblioteca. Por causa, sabe, da influência pagã, a cultura acadêmica praticamente entrou em colapso total. Para Alexandria, não é mais um local de aprendizado, mas onde a filosofia leva à morte. Interessante que nenhum prédio realmente precisa pegar fogo, porque as pessoas que criaram Alexandria são o que realmente torna a biblioteca um lugar fascinante nesse celeiro intelectual. Elas se foram, mas a lenda segue crescendo. Agora é aqui que chegamos, sabe? A uma das histórias mais famosas e controversas. Ok, há um tipo de boato interessante que as pessoas costumam descrever. Vou apenas repetir o que é. Não me interessa espalhar teorias da conspiração sem fundamento sobre etnias. No mundo antigo, alguns especularam que os árabes incendiaram a biblioteca no século VII. Muitos concordam, mas com ressalvas. Alguns estudiosos afirmam que foi influência árabe e contam isso. Em 642 d.C., o general muçulmano Amir bin al-As incendiou a biblioteca de Alexandria por ordem do califa Umar. Você vai até ouvir a frase: se o livro concorda com o Alcorão, ele é desnecessário. Se discorda, ele é perigoso. E, basicamente, a história aqui é que o Alcorão é o único livro de que os muçulmanos precisam. Se concorda, leia o Alcorão. Se discorda, remova isso. Veja agora. O problema é que a citação que acabamos de ler não vem dos anos 600, na verdade, nem chega perto disso. Ela aparece pela primeira vez 600 anos depois, escrita por um autor cristão que tinha seus próprios motivos para retratar a conquista de uma forma bem desfavorável para os muçulmanos. Hoje, historiadores concordam que quando os árabes chegaram, a grande biblioteca já não existia. Ela não existia mais, nem como instituição ou coleção de livros. Simplesmente não era nada. O lugar já tinha desmoronado depois de séculos de incêndios, tumultos, destruição de templos e negligência.
É como se alguém invadisse uma cidade hoje e depois fosse culpado por destruir, sei lá, a Blockbuster. Acho que sim, mas a Blockbuster já tinha acabado antes deles chegarem. Você invadiu Portland, mas não tem mais Blockbuster. Foi mal. Então, quando os árabes realmente chegam à cidade, eles encontram uma cidade que com certeza tem estudiosos e livros. Existe uma tradição acadêmica, mas não esse mito de biblioteca a ser destruída. A ideia de que os árabes queimaram a biblioteca surgiu depois, porque as pessoas queriam, sabe, um vilão fácil para culpar como os responsáveis por esse colapso acadêmico. Sendo franco, também acho que isso não combina com o renascimento islâmico que surgiu depois. De onde vieram invenções como álgebra e tantas provas matemáticas? É como se eu não sei se realmente existia esse anti-intelectualismo de verdade, algo que faria com que eles quisessem destruir tudo. Acho que se fosse o caso, eles entrariam e diriam: vamos pegar tudo isso. Quando a história não dá resposta clara, os mitos costumam preencher essas lacunas. O que realmente foi perdido? Aqui a história fica interessante, pois não sabemos ao certo, mas podemos supor, certo? A biblioteca buscava reunir todas as obras escritas do mundo, chegando a ter entre 500.000 e 750.000 pergaminhos em seu auge. E mesmo que o número real seja menor do que isso, o que provavelmente era, ainda assim é uma quantidade absurda de textos. Além disso, lembrando que cada letra em cada pergaminho era escrita à mão, tudo era feito manualmente. Então, uma das descobertas mais famosas que vem de Alexandria é a descoberta da Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica, agora chamada de Bíblia hebraica. Se você não sabe, isso é basicamente o Antigo Testamento e a Septuaginta é a tradução grega disso. Dizem que o rei Ptolomaico pediu essa tradução para fortalecer a reputação de Alexandria como centro mundial do conhecimento, e estudiosos judeus de Jerusalém foram trazidos sob escolta real. Para realmente concluir as obras, segundo a tradição, 72 tradutores trabalharam separadamente e de alguma forma produziram cópias idênticas. O manuscrito final foi tão influente que os primeiros cristãos usaram a Septuaginta como o principal Antigo Testamento, sendo a versão mais citada pelos autores do Novo Testamento. Por milênios, quem lia a Bíblia hebraica no Mediterrâneo provavelmente usava a Septuaginta, a versão alexandrina, o que é bem louco. E lembre-se, não era só literatura, era um espaço onde as pessoas experimentavam, construíam, misturavam e buscavam entender como o mundo funciona. Então, por exemplo, engenheiros como Heron de Alexandria estavam brincando com ideias que não apareceriam de novo por quase 2000 anos, então ele criou algo chamado Eolípila. Agora, isso é uma pequena esfera de metal que gira e ela gira usando vapor. Agora, é um dispositivo bem simples, mas o que é notável sobre ele é que mostra que alguém naquele prédio já tinha descoberto as ideias básicas e fundamentais por trás da máquina a vapor. Você pode ver uma imagem do Eolípilo agora e perceber que já era uma máquina a vapor. Eles ainda não sabiam como usá-la, mas os princípios da máquina a vapor já existiam. Quero dizer, na era moderna, a máquina a vapor mudou o mundo. Imagine se eles tivessem conseguido aproveitar isso e, quem sabe, talvez tenham conseguido. Não era só invenção. A medicina em Alexandria era tão avançada que médicos dissecavam corpos. Eles fazem anotações anatômicas detalhadas e aprimoram técnicas cirúrgicas. Eles tratavam doenças, registravam sintomas e transmitiam descobertas por gerações em pergaminhos guardados em Alexandria, mas muito se perdeu. Depois vem a geografia. Eratóstenes, famoso estudioso da biblioteca, mediu a Terra com luz solar e sombras. E um pouco de matemática, tentando calcular a circunferência da Terra. Os resultados dele foram tão próximos da circunferência real que até hoje impressionam os cientistas pela precisão. Usando apenas gravetos e inteligência, isso é realmente impressionante. Talvez a gente possa mostrar a imagem de como você pode basicamente usar tipo um poste gigante e o Sol para medir a Terra usando a sombra. É interessante, uma geometria interessante para realmente descobrir a Terra, que é outra coisa também. A maioria das pessoas no mundo antigo sabia que a Terra era redonda. Tem toda essa história de que as pessoas achavam que a Terra era plana e que as pessoas iam cair da Terra. Isso é um mito, não é verdade. Mas, de qualquer forma, a linguagem também estava prosperando e havia estudos linguísticos, então estudiosos comparavam dialetos, criavam dicionários e explicavam como o grego era falado de forma diferente em diferentes regiões. E esse é um trabalho que as pessoas ainda fazem hoje em dia. Ainda existem linguistas modernos que exploram esse tipo de coisa. O trabalho que eles faziam era essencial para uma cidade repleta de pessoas de todo o mundo.
Outra coisa muito importante que se perdeu bastante foi a astronomia. Dizia-se que a biblioteca tinha catálogos de estrelas, modelos planetários e debates sobre a organização e formação do universo, com estudiosos discutindo o tema. Aristarco de Samos foi um dos astrônomos mais famosos associados à biblioteca e disse que propôs o modelo heliocêntrico, a ideia de que todos os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol, não da Terra. E ele estava desenvolvendo essa ideia 1.700 anos antes de Copérnico realmente considerar esse conceito. Além disso, a biblioteca guardava registros históricos de várias culturas antigas: egípcios, judeus, gregos, registros astronômicos babilônicos e possivelmente textos da Índia. Qualquer pessoa nesses salões acessaria grande variedade de conhecimento humano. Em resumo, se um cientista moderno estivesse na biblioteca. No auge, eles nem sentiriam que voltaram tanto no tempo, sentiriam que estão em... É quase como uma versão alternativa, sabe? Como uma faculdade, onde as pessoas lidam com muitas das mesmas informações e as analisam de maneiras muito parecidas. De certo modo, eles saberiam mais do que sabemos, já que muita coisa se perdeu. E, de alguma forma, tudo isso, os experimentos, as ideias, as descobertas, estão desaparecendo lentamente à medida que a biblioteca vai se apagando. Então, o que isso significa para Alexandria hoje, certo? Apesar de grande parte da cidade antiga ter sido destruída ou reconstruída, arqueólogos ainda encontram vestígios de Alexandria. E algumas das descobertas mais interessantes só foram feitas nos últimos anos. Então, uma delas é o Bairro Real Submerso. Certo, essa é uma das descobertas mais famosas que surgiram recentemente. Isso incluía os restos do que se acredita ser o Palácio de Cleópatra, um porto real, um templo para Ísis, as fundações do palácio, como foi construído, e blocos do farol original de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo. Essa área afundou aos poucos por terremotos e pelo leito rochoso costeiro, terminando no oceano. Isso também confirmou relatos antigos sobre a linha costeira variável de Alexandria. Então, o verdadeiro motivo por trás da morte da biblioteca, certo? Se você realmente simplificar tudo e se ater ao que as evidências realmente comprovam, a história é bem simples. Ok, a biblioteca de Alexandria não pegou fogo literalmente. Não houve um único incêndio em que tudo foi destruído pelas chamas. Mas o verdadeiro motivo é que ela foi se desfazendo aos poucos. Ao longo dos séculos, ela sofreu tumultos, perseguição religiosa, repressão e mudanças no controle político da cidade, certo? Não há um único vilão para apontar e dizer: essas pessoas vieram aqui, começaram um incêndio e destruíram todo esse conhecimento, certo? Em vez disso, há uma sequência de pessoas e eventos, cada um retirando partes da biblioteca e seu legado. Isso é o que deixa a história mais interessante, na minha opinião. Se fosse só um desastre, seria fácil dizer para não repetir, sabe? Tipo, fazer o prédio à prova de fogo ou algo assim. Mas a causa real é mais conhecida, né? É negligência, certo? Tipo, quero dizer, um detalhe que eu acho que a gente nem chegou a comentar direito. O que Joseph Manning disse mostra que, com funcionários mal pagos, há menos gente para a manutenção. E muitos dos pergaminhos estão simplesmente sendo danificados e se decompondo por causa do ambiente. De novo, não é um lugar com controle de temperatura, então os pergaminhos estão começando a se deteriorar aos poucos. E antigamente, quando havia alguém monitorando quais pergaminhos estavam sendo destruídos, as pessoas os recopiavam e faziam atualizações modernas, mas agora os pergaminhos estão se decompondo, sendo destruídos. Você já viu um incêndio durar séculos antes de sumir? Prioridades ruins e pessoas esquecendo a importância desse conhecimento até ser tarde demais. E no fim das contas, essa é a verdadeira história por trás da destruição da Biblioteca de Alexandria. Acho importante refletir sobre essa história, pois não é um evento novo ou um cataclismo que simplesmente desapareceu. É uma sucessão de gerações de política, violência e prioridades que, com o tempo, faz com que toda essa informação desapareça. E, sabe, você tem que se preocupar que a mesma coisa possa acontecer agora, entende? Tipo, com a internet temos tanta informação, tipo, eu não acho que a internet vai ser literalmente destruída. Quer dizer, pode acontecer, né? Inteligência artificial, desculpa, mas tipo, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Mas é possível que, com tanta informação que temos devido a interesses políticos e, sabe, disputas internas e desinformação, que é possível que todo o conhecimento que temos seja, na verdade, inútil.
Porque as narrativas falsas e a desinformação se tornam mais populares e as pessoas perdem suas prioridades sobre qual é, de fato, o propósito de todo esse conhecimento, que é tentar descobrir algum tipo de verdade legítima e tentar agir de boa fé. Para descobrir o que realmente está acontecendo nesta Terra, o que exatamente é a história, quem são os grandes jogadores globais na história da humanidade? Para mim, não acredito que a internet ou nossos arquivos digitais desapareçam. Mas é possível que, por tudo o que mencionei, ela desapareça dos corações e mentes de quem a lê. Então, acho que essa é a lição que tiro disso, que tento pensar sobre onde estou, tipo, tudo bem? Há muitas informações boas disponíveis, eu acho. Acho que é do interesse de todas as pessoas tentar buscar todas as informações e realmente tentar priorizar as coisas boas. As coisas que podemos verificar, as coisas que, podemos cruzar com, diferentes estudiosos. Que possamos chegar a algum tipo de consenso mútuo. Podemos analisar todos os debates e teorias concorrentes, mas tente manter a mente aberta sobre o que é realmente verdadeiro. Então, não sei, Cristos, você aprendeu algo disso na sua espécie de faculdade satélite grega? Aquela que foi arruinada. Primeiramente, estou muito orgulhoso da forma como você pronuncia muitas das palavras. Muito obrigado. Isso só foi possível graças ao Zach, que me ajudou a entender, e a você dizendo, na verdade, é Tallahassee. Eu agradeci. Um salve para o Zach. E basicamente, a biblioteca só precisava de armazenamento em nuvem muito antes disso estar disponível. É verdade, é verdade. E para a nuvem teria sido bom, em vez de uma nuvem de fumaça, não é mesmo? Mas, de novo, mesmo que esteja salvo na nuvem, você ainda tem todas essas forças competindo entre si. É como se pensassem, se os romanos não priorizam financiar essas instituições acadêmicas, mesmo tudo estando preservado, as pessoas apenas dizem, não nos importamos com isso. Essas coisas, você precisa das fontes de dinheiro poderosas investindo em manter a informação e não necessariamente promovendo uma agenda acadêmica, só criando um espaço para as pessoas aprenderem livremente. E financiando pessoas inteligentes para agirem de boa fé e buscarem descobertas. Sim, concordo totalmente com você, Cristos. Ótima colocação. Obrigado por acompanharem mais um Tent Talks no acampamento. Não esqueçam de se inscrever no canal. Além do Tent Talks, onde exploramos temas fascinantes do mundo, também entrevistamos pessoas incríveis e muito inteligentes. Isso pode explicar o que está acontecendo. Se gostou do episódio, confira o History Camp, onde abordamos vários assuntos malucos. A gente fala sobre guerras antigas, líderes famosos e tudo isso. Confira também o Religion Camp, onde exploramos a história do hinduísmo, islamismo e cristianismo. Tudo sobre o que as pessoas acreditam, nossa origem e destino. E claro, me encontre na estrada. Mark Gagnon ao vivo. Venham aos shows e deem um alô. Agradeço muito por quererem me ver no stand-up e, após o show, adoraria conversar com vocês. Mas muito obrigado, pessoal. Eu realmente agradeço a vocês por tornarem isso possível. E é isso, vocês são os melhores. Vejo vocês em breve. Valeu.